Capitão William Miller, coordenador de assuntos legislativos da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Estou gravando esse vídeo porque vejo com preocupação algumas colocações que estão sendo feitas no sentido de que nós temos que lutar para manter a previdência dos policiais e bombeiros militares do Brasil, enquanto na verdade é o contrário. Vale a pena uma mobilização política para acabar com a previdência para os policiais e bombeiros do Brasil? Alguns poderiam falar assim, poxa, mas se acabar com a previdência, meu Deus, como é que fica? Fica como a Constituição determina desde 88, que nós deveríamos ser iguais às Forças Armadas, em nossas regras de inatividade. Isso já está no texto constitucional, artigo 42, parágrafo 1º, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. E já determina, mas os estados simplesmente ignoraram isso. Instituíram previdência para PM e para o bombeiro. Os policiais militares, bombeiros militares de todo o Brasil, para ter a remuneração quando passam para a inatividade, tem que contribuir para isso, contribuir para essa previdência. Os militares das Forças Armadas não. A remuneração quando passam para a reserva é um direito. Eles não têm que pagar mensalmente por isso, como nós pagamos. Eles contribuem, com exceção da saúde, para a pensão, o Instituto de Proteção dos Dependentes. E a alíquota que os militares das Forças Armadas pagam, que pela PEC que o Bolsonaro apresentou, junto com o projeto de lei, essa alíquota será aplicada aos policiais e bombeiros militares de todo o Brasil. E o valor dela é de 7,5%. E esse valor vai ser ajustado de maneira gradativa até chegar ao teto de 10,5%. Mas ainda este ano será mantido em 7,5%. E por uma análise que a Associação Nacional de Militares, a ANERB, fez, os estados de Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Rondônia, Rio de Janeiro, Acre, Goiás, a contribuição que é descontada mensalmente dos militares cairia em média 50%. 50%. Em razão do novo mandamento constitucional de simetria com as Forças Armadas, que chegou ao ponto de dizer que até vir a lei que vai padronizar, a lei federal que vai padronizar para a PM e para o bombeiro, até lá que vai aplicar a lei das Forças Armadas para nós. E a lei prevê a alíquota de 7,5% que será aplicada para a PM e para o bombeiro. Aí alguns poderiam dizer, por outro lado, né? Ah, mas não pode, isso vai ter um impacto financeiro para os estados, isso não pode. Acho que estamos tratando aqui de projeto de lei. O projeto de lei que o Bolsonaro apresentou está em concordância com a proposta da reforma da Previdência. Foi uma exigência que foi feita aqui pelo parlamento por alguns, né? Que caminhassem juntos. Está feito esse meio. Então estamos falando aqui de uma alteração constitucional. Lembremos que temos outras leis, tem um piso nacional dos professores, que vale para o município, vale para o estado, vale para a União. A própria PEC 446, que é resultado daquela PEC 300, que também prevê um piso nacional, ela também é uma reforma constitucional sendo feita, que também tem impacto para os estados. Não confundamos aqui projeto de lei com alteração constitucional. Então é plenamente constitucional que se padronize a alíquota das Forças Armadas para PM e bombeiro do Brasil. Em muitos estados, mais de 10 estados, vai cair 50% contribuição mensal que é paga. Aí, em contrapartida, alguns poderiam falar assim, ah, mas também tem algumas coisas lá que não nos interessam, por exemplo, os 35 anos de serviço. Sim, a bancada militar vai atuar nisso. Até porque, se fosse calcular pela hora o que os militares estaduais trabalham, daria mais de 40 anos, se fosse comparar com a hora semanal do civil. Então, os militares, em virtude justamente disso, que tem tantos problemas de saúde, psicológicos, físicos, né? Então, temos argumento de sobra para defender a manutenção dos 30 anos. Isso será defendido pela bancada. O que nós não podemos perder é o nosso parâmetro. Se nós não estamos alinhados com as Forças Armadas, como diz a PEC e o projeto que o Bolsonaro trouxe, só tem um outro parâmetro de alinhamento para nós, que é o regime geral. Fim da paridade, fim da integralidade, e eu tenho certeza que é isso que nós não queremos. Então, o que eu conclamo é que nós apoiemos a PEC e o projeto que o Bolsonaro trouxe para cá, apenas com pontuais ajustes. Outros ainda poderiam dizer, ah, mas pelo projeto que está aí, que vai se alterar, vai ser alterado em alguns pontos, mas pelo projeto do jeito que foi apresentado, a pensionista também vai contribuir. No meu estado, a pensionista não contribui. Se nós analisarmos, cotas de sacrifício estão sendo feitas por todos. E em muitos estados, com esse sistema previdenciário, que nem deveria ter sido instituído para PM e bombeiro, as que estão mais sendo sacrificadas são as pensionistas. Elas estão sendo as mais sacrificadas. Né? Inclusive no valor que recebe, fazendo cálculo de idade, quanto tempo está casado com o militar, os estados estão sacrificando as pensionistas. E por mais que o projeto preveja uma alíquota para ela pagar, ela tem a garantia de que ela terá a integralidade.
Nós temos que dar essa tranquilidade para as nossas viúvas. Temos que fazer um tratamento que preveja de maneira isonômica os militares da ativa, os militares inativos e as pensionistas. E para mantermos esse alinhamento, nós temos que apoiar esse projeto que o Bolsonaro trouxe. Nós temos que manter a nossa referência com as Forças Armadas. Outros poderiam ainda dizer, mas eu tenho um fundo próprio, eu tenho uma unidade gestora. O projeto que o Bolsonaro trouxe, alterando a regra das Forças Armadas, aplicar a PM Bombeiro do Brasil, ele diz que o custeio da remuneração do militar inativo será pago pelos cofres públicos. Isso quer dizer, eu não tenho, como tem um sistema previdenciário, no artigo 195 da Constituição, uma limitação de fontes de custeio. Olha, tanto que o servidor, que o empregado paga, tanto que o empregador paga, tantos de impostos, e aí toda hora fica aquele cálculo, olha, quanto que entra, quanto que sai, quanto que entra, quanto que sai. Se quer acabar com quanto que entra, quanto que sai, vamos alinhar as Forças Armadas. O custeio é feito pelos cofres públicos. Então, se eu posso ter, entre aspas, um custeio da nossa remuneração dos inativos sem uma limitação, eu vou brigar para ter um fundo, eu vou brigar para limitar esse custeio? Vai falar, mas qual que é a lógica de não ter esse limite específico para o custeio dos militares? É a contraprestação de todos os serviços e vedações que a atividade militar tem. E repito, isso não é inventar nada, está no projeto. Então, senhores, o que eu conclamo e esse é o parecer que pela Coordenação de Assuntos Legislativos estamos elaborando e enviando para, principalmente, para os gabinetes dos deputados de origem policial militar e bombeiro militar, pelo apoio à PEC 6 de 2019, pelo apoio ao projeto de lei 1645 de 2019, ambos Bolsonaro veio trazer pessoalmente aqui. Nós temos que nos alinhar às Forças Armadas, não adianta querer defender um sistema híbrido. E alguns estados que às vezes poderiam de uma maneira falar assim, no meu estado aqui está confortável do jeito que está aqui. Olhemos para o lado, lembremos do ditado que diz, a injustiça feita a um é a ameaça que se faz a todos. Hoje, o governador do seu estado pode estar permitindo uma regra diferenciada e justa, que talvez nem precisasse mudar, olhando inicialmente. Mas pode vir um próximo governador e fazer como fez Santa Catarina, acabando com a paridade, acabando com a integralidade. Pode vir um próximo governador no seu estado, fazendo como fez o governador no Espírito Santo, junto com a Assembleia, acabando com a paridade, acabando com a integralidade, e ainda, os 35 anos já são uma realidade no Espírito Santo. Se nós olharmos para fora do umbigo, se nós olharmos sem uma visão míope, uma visão de curto prazo, se nós quisermos defender os nossos militares, os nossos inativos, as nossas pensionistas, só tem um caminho, que é manter o alinhamento de militares com militares.